Saudações dermatológicas, aqui o professor Tiago Gondim, médico dermatologista, coordenador das pós-graduações em dermatologia do CBMS, trazendo mais uma discussão sobre o documento do Ministério da Saúde, documento esse que vai balizar a nossa fala na 18ª aula do nosso curso CBMS em hanseníase e leishmaniose. Então aqui temos a portaria SCTIE-MS número 67 de 7 de julho de 2022 da Secretaria de Ciência, Tecnologia, Inovação e Insumos Estratégicos em Saúde do Ministério da Saúde. Então vamos à leitura de tal portaria e fazer os comentários que são pertinentes a tal documento. Então hoje falaremos e discutiremos aqui os eventos adversos e as interações medicamentosas. Então os eventos aqui são tratados no quadro número 2. Vamos ao quadro número 2 para avaliar quais são essas informações. Então está aqui o quadro número 2 que fala sobre as reações adversas da terapêutica utilizada na hanseníase. Então vejamos primeiro a rifampicina. Então vimos que a rifampicina é um importante medicamento do esquema PQT único, poliquimioterapia única. Então é uma medicação que traz hepatotoxicidade. Essa hepatotoxicidade pode ser avaliada pelo aumento transitório das transaminases, mas ele diz que é uma reação rara na dosagem e nos intervalos recomendados. Então, a hepatotoxicidade seria uma reação rara na dosagem e nos intervalos recomendados para a hanseníase, que é de uma tomada mensal, E não é uma indicação para interromper o tratamento. Então, os casos de hepatotoxicidade devem ser, obviamente, avaliados, devem ser acompanhados, mas não são suficientes a depender muito claramente do seu nível. Não seria um objeto de interrupção do tratamento. Muitas vezes o paciente é encaminhado ao especialista, é encaminhado à referência para decidir sobre esquemas alternativos, quando nós não podemos continuar. Então, os eventos adversos reconhecidos de seu uso na tuberculose raramente são vistos. Uma dose mensal de rifampicina provavelmente não causa indução citocromo hepático P450. Isso em uma dose mensal. Mas esse resultado não foi medido formalmente. Então também a gente deve observar e deve ficar claro para o médico que alguns programas eles forçam um pouquinho a barra. Então, em relação a não suspender a medicação. Então, é claro que isso quem vai decidir é o médico com o seu paciente. Não é o programa, é o médico com o seu paciente. O programa ele vai tentar fazer com que todos se tratem, mas o médico ele deve ter sua autonomia e ele não é escravo do programa. O médico ele sim pode tomar decisões diferentes em benefício do seu paciente. A dapsona. A dapsona geralmente é bem tolerada nas doses recomendadas para a hanseníase, mas pode causar hemólise. Então veja aqui o problema da dapsona. E mais raramente, anemia significativa. A deficiência da G6PD, que é a glicose 6-fosfato desidrogenase,
raramente aumenta esse risco, não sendo necessário testar os níveis da enzima. Isso é importante frisar, porque na literatura nós encontramos que há uma necessidade ou há um interesse, principalmente em idosos, em crianças, de testar a G6PD, a glicose 6-fosfato desidrogenase, exatamente pelo risco de hemólise. Mas aqui o documento diz que esse risco é existente, mas que raramente provoca uma anemia significativa. E, portanto, esse exame não é aconselhado de forma rotineira. Recomenda sempre que possível o monitoramento dos níveis hematológicos nos primeiros meses de tratamento. Então, avaliar o hemograma nos primeiros meses, muitas vezes semanalmente, a depender do grupo, se é um paciente idoso, para que seja tomada medida medida necessária caso essa hemólise ela seja flagrada. Então, são descritos também casos raros de hepatopatia, nefropatia, agranulostose e de psicose. A clofazimina. O efeito mais comum e perceptível é a pigmentação da pele, variando do vermelho a castanho escuro, dependendo da dosagem. O fármaco acumula-se nas lesões cutâneas ativas da hanseníase, tornando-as mais evidentes. Então, não se deve confundir essa maior evidência das lesões como um estado de piora, como se houvesse ali uma reação rancênica tipo 1, onde as lesões se tornam mais inflamadas. Aqui não, as lesões elas se tornam pigmentadas. A pigmentação geralmente desaparece dentro de 6 a 12 meses após a interrupção da clofazimina. Então, o paciente muitas vezes vai passar em torno de 2 anos com a pigmentação. 1 ano enquanto está usando a medicação, quando é um caso multibacilar, e mais 1 ano pós-medicação. Então, o paciente deve ser informado e deve ser acompanhado para que isso não seja motivo de suspensão do tratamento. Embora traços de descoloração ainda possam permanecer por até 4 anos. Então, observem aqui que isso pode ser pior. Pode causar coloração rosada na urina, expectoração e suor, especialmente após ingestão da dose mensal supervisionada. A clofazimina também produz ictiose, característica nas pernas e antebraços. Os efeitos gastrointestinais, que variam de cólicas leves a diarreia e perda de peso, podem ocorrer como resultado da deposição de cristais de clofazimina na parede do intestino delgado, especialmente quando se utilizam doses elevadas continuamente. A pigmentação da pele não deve ser considerada critério de suspensão do medicamento, exceto quando há insatisfação extrema do paciente com risco de abandono do tratamento, como falamos mais cedo. Então, essas 3 primeiras drogas são as drogas comuns, as drogas normais, corriqueiras da PQTU. E aí temos drogas alternativas. A minoxiclina, ela pode causar prurido e erupções cutâneas, urticária, fotossensibilidade da pele, tontura, fadiga, sonolência,
artralgia, zumbido, miocardite, vasculite, diarreia, descoloração permanente dos dentes, hipoplasia do esmalte dos dentes, linfadenopatia, hipertensão intracraniana, vertigem, nefrite, febre, hiperpigmentação da pele e unhas com uso prolongado. O ofloxacino, então, raramente tendinites, com o uso de quinolonas, podem ocasionalmente conduzir à ruptura de tendões, envolvendo particularmente o tendão de Aquiles. Os doentes isolados têm maior predisposição para tendinites. O risco de ruptura do tendão pode aumentar pela coadmissão de corticosteroides. Se houver suspeita de tendinite, o tratamento com ofloxacino deve ser interrompido. Imediatamente deverá ser iniciado tratamento apropriado, por exemplo, imobilização para o tendão afetado. Devido ao risco de fotossensibilização, a exposição à luz solar forte e às radiações UV devem ser evitadas durante o tratamento. Estudos epidemiológicos relatam um aumento do risco de aneurisma e dissecção da aorta após injeção de fluoroquinolonas, particularmente a população idosa. Portanto, as fluoroquinolonas devem ser usadas apenas após avaliação cuidadosa do risco-benefício, já que vão ser medicações usadas por bastante tempo, e após consideração de outras opções terapêuticas em pacientes com história familiar positiva de aneurisma, ou em pacientes diagnosticados com aneurisma aórtico pré-existente, e ou dissecção aórtica, ou na presença de outros fatores de risco ou condições predisponentes para aneurisma e dissecção da aorta, por exemplo, síndrome de Marfan, síndrome de Ehlers-Danlos vascular, arterite de Takayasu, arterite de células gigantes, doença de BC, hipertensão e aterosclerose conhecida. Os pacientes devem ser aconselhados a consultar imediatamente o médico em caso de dor abdominal, no peito ou nas costas. Alguns efeitos indesejáveis, por exemplo, tontura, vertigem, sonolência e perturbações visuais, podem diminuir a capacidade de concentração e de reação rápida do doente e, como tal, podem construir um risco em situações onde essa capacidade tem uma especial importância, por exemplo, conduzir um carro ou utilizar máquinas. A claritromicina. Então, os seguintes efeitos são relatados com ocorrência maior que 1% dos pacientes: elevação de alanina aminotransferase, aspartato aminotransferase, gama-glutamiltransferase, fosfatase alcalina, desidrogenase láctea e bilirrubina total, leucopenia, aumento do tempo de protrombina, elevação de creatinina sérica, a ocorrência de elevação do nitrogênio urêmico do sangue mais frequentemente relatada. A prednisona, aqui já os medicamentos indicados no tratamento das reações rancênicas. A prednisona, então as reações adversas à prednisona, que são as mesmas relatadas para outros corticosteroides, são relativas tanto à dose quanto à duração do tratamento. Destacam-se aumento do peso, retenção de sódio, perda de potássio, retenção de líquido, insuficiência cardíaca congestiva em pacientes susceptíveis, hipertensão arterial, miopatia, perda de massa muscular, osteoporose com fraturas por compressão vertebral, necrose asséptica da cabeça do fêmur e do úmero, úlcera péptica, peteques e equimoses, urticária, edema angioneurótico, convulsões,
aumento da pressão intracraniana com papiledema, pseudotumor cerebral, vertigem, cefaleia, irregularidades menstruais, síndrome de Cushing iatrogênica, insuficiência suprarrenal ou hipofisária secundária, manifestações de diabetes mellitus latente, aumento da necessidade de insulina ou hipoglicemiantes orais em pacientes diabéticos, catarata subcapsular posterior, glaucoma, exoftalmia, euforia, alterações do humor, depressão grave com evidentes manifestações psicóticas, alterações da personalidade, hiperirritabilidade e insônia. Então vejam que são bastante aqui os efeitos adversos da utilização dos corticosteroides. Atualmente essas reações podem ser revertidas ou minimizadas pela redução da dose. Esse procedimento é preferível à interrupção do tratamento com medicamento. A talidomida pode causar neuropatia periférica, que pode ser irreversível. A talidomida pode também agravar a neuropatia já existente. E como tal, em pacientes com hanseníase e neuropatia periférica instalada, deve-se pesar os riscos-benefícios da sua prescrição. Devido à possibilidade do desenvolvimento de neuropatia periférica irreversível, os pacientes devem ser cuidadosamente monitorados. Recomenda-se a realização de exames clínicos e neurológicos nos pacientes antes do início do tratamento com talidomida. E a execução de monitorização de rotina regularmente durante o tratamento. Os principais sintomas indicativos de neuropatia pelo fármaco são parestesia, disestesia, desconforto, coordenação anormal ou fraqueza. Em caso de achados positivos, o tratamento com talidomida deve ser imediatamente reavaliado. Porém, existem poucas evidências do aparecimento de neuropatia periférica associado ao uso do medicamento em pacientes com eritema nodoso rancênico. Pacientes com histórico de convulsões ou fatores de risco para o desenvolvimento de convulsões devem ser monitorados rigorosamente. Contagens reduzidas de células brancas sanguíneas, incluindo neutropenia, foram observadas em pacientes sem uso de talidomida. Como são mais frequentemente observadas em pacientes em uso de talidomida, como são frequentemente observadas em pacientes com baixa contagem de neutrófilos, não deve ser iniciado tratamento quando a contagem absoluta de neutrófilos estiver abaixo de 750 células por milímetro cúbico. E finalizando, a pentoxifilina. Então, relatam-se elevação das transaminases hepáticas, hipotensão arterial, arritmia cardíaca, taquicardia, angina pectoris, trombocitopenia, tontura que é bastante comum, dor de cabeça, meningite asséptica, distúrbio gastrointestinal, desconforto epigástrico, sensação de pressão gástrica, distensão abdominal com sensação de plenitude, náuseas, bastante comum náuseas, vômitos também, diarreia, prurido, eritema cutâneo, urticária, flash, que são as ondas de calor, hemorragia, reação anafilática, reação anafilactoide, angioedema, broncoespasmo, choque anafilático, colestase intrahepática, agitação e distúrbio do sono. Bom, pessoal, uma situação interessante é o seguinte: a gente vê aqui diversos efeitos colaterais que, em geral, nós não observamos na prescrição rotineira dos nossos pacientes de outras patologias. O que devemos anotar e notar é que na hanseníase esses tratamentos eles têm maior
possibilidade dos efeitos adversos pelo tamanho do tratamento, 6 meses a 1 ano. Então, a interação dos medicamentos, aqui não mais as reações, mas as interações envolvendo os medicamentos utilizados no tratamento da hanseníase, estão descritos no quadro 3. Então, vejamos essas interações medicamentosas. Então, a rifampicina pode reduzir o efeito dos anticoncepcionais orais, que devem ser substituídos, ou métodos contraceptivos adicionais devem ser adicionados. A dapsona, o uso concomitante de agente antimalárico e dapsona pode aumentar o risco de reações hemolíticas. Deve-se evitar o uso concomitante da dapsona com outros medicamentos potencialmente depressores da medula óssea ou causadores de hemólise. O uso concomitante de ácido paraminobenzoico, PABA, pode antagonizar o efeito da dapsona no tratamento da hanseníase. A probenicida reduz a excreção renal da dapsona, aumentando os efeitos adversos. Há maior risco de efeitos adversos se a dapsona for usada em concomitância com amprinavir, saquinavir, probenicida e trimetropina. Zidovudina aumenta a toxicidade para o sangue, ou seja, neutropenia. A clofazimina. O uso concomitante com antiácidos pode resultar em redução dos níveis plasmáticos de clofazimina. Suco de laranja pode levar à redução de concentrações plasmáticas. A minociclina pode potencializar o efeito depressor do sistema nervoso central. Como as tetraciclinas podem deprimir a atividade da protrombina plasmática. Os pacientes sob terapia anticoagulante podem requerer redução posológica do anticoagulante. Antiácidos contendo alumínio, cálcio ou magnésio e preparações contendo ferro prejudicam a absorção e não devem ser administrados a pacientes com uso de tetraciclinas. A absorção de minociclina não é significativamente afetada pela presença de alimentos ou quantidades moderadas de leite. Tem sido apontada redução da eficácia e aumento da incidência de sangramento intermenstrual, com uso concomitante de tetraciclinas e preparados contraceptivos orais, por exemplo, gestodeno e etilneestradiol. Foi relatado que o uso concomitante de tetraciclina e metoxiflurano pode resultar em toxicidade renal fatal. A administração de isotretinoína deve ser evitada imediatamente antes, durante e logo após a terapia com minociclina. Tais fármacos isolados foram associados a pseudotumor cerebral, que é uma síndrome de hipertensão intracraniana. O ofloxacino, antiácidos contendo hidróxidos de alumínio, incluindo sucralfato e de magnésio,
fosfato de alumínio, zinco e ferro podem reduzir a absorção dos comprimidos de ofloxacino e assim a sua eficácia terapêutica. Ofloxacino deverá ser administrado com espaçamento de aproximadamente 2 horas da administração do antiácidos. Ofloxacino pode causar ligeiro aumento das concentrações sanguíneas de glibenclamida. Por isso, é recomendado que os doentes medicados simultaneamente com ofloxacino e glibenclamida sejam estreitamente monitorados. Claritromicina. Fármacos indutores da CYP3A4, como por exemplo, rifampicina, fenitoína, carbamazepina, fenobarbital e erva de São João, podem induzir metabolismo da claritromicina, podendo resultar em níveis subterapêuticos da claritromicina e a eficácia reduzida. Por isso, deve-se monitorar um possível aumento desses medicamentos na corrente sanguínea devido à inibição da CYP3A pela claritromicina. Administração concomitante de claritromicina e rifabutina resultou em um aumento de rifabutina e diminuição dos níveis sanguíneos de claritromicina juntamente com o risco aumentado de uveíte. Os seguintes medicamentos sabidamente alteram ou são suspeitos de alterar a concentração de claritromicina na circulação sanguínea e, por isso, ajustes posológicos da dose de claritromicina ou a adoção de tratamento alternativo devem ser considerados. Então, quais são os medicamentos? Efavirenz, nevirapina, rifampicina, rifabutina, rifapentina, etraverina, fluconazol, ritonavir, antiarrítmicos, sildenafila, tadalafila, vardenafila, teofilina, carbamazepina, benzodiazepínicos devem ser evitados. Colchicina, digoxina, zidovudina, fenitoína, valproato, atazanavir, itraconazol e saquinavir. Já os corticosteroides, incluindo a prednisona, são metabolizados pela CYP3A4. O uso concomitante com fenobarbital, fenitoína, rifampicina ou efedrina pode aumentar o metabolismo dos corticosteroides, reduzindo seus efeitos terapêuticos. A coadministração de prednisona com inibidores potentes da CYP3A4, como por exemplo, produtos que contenham cetoconazol, itraconazol, claritromicina, ritonavir e cobicitate, podem levar ao aumento nas concentrações plasmáticas de corticosteroides e possibilitar aumento dos riscos dos seus efeitos colaterais sistêmicos. Deve-se considerar o benefício da coadministração e os pacientes devem ser monitorados quanto aos efeitos colaterais sistêmicos dos corticosteroides. Pacientes em tratamentos com corticosteroides e estrogênios devem ser observados em relação à exacerbação de efeitos colaterais de corticosteroides. O uso concomitante de corticosteroides com diuréticos, depletores de potássio, pode intensificar a hipopotassemia.
O uso de corticosteroides com glicosídeo cardíaco pode aumentar a possibilidade de arritmias ou de intoxicação digitálica, associado à hipopotassemia. Os corticosteroides podem potencializar a depressão de potássio causada pela anfotericina B. Deve-se acompanhar com exames laboratoriais, dosagem, principalmente de potássio, todos os pacientes em tratamento com associação desses medicamentos. O uso de corticosteroides com anticoagulantes cumarínicos pode aumentar ou diminuir os efeitos anticoagulantes, podendo haver necessidade de reajustes posológicos. Os efeitos anti-inflamatórios não esteroides ou do álcool, somados aos dos glicocorticoides, podem resultar em aumento na incidência ou gravidade de úlceras gastrointestinais. Os corticosteroides podem reduzir as concentrações plasmáticas de salicilato. Nas hipoprotrombinemias, o ácido acetil salicílico deve ser usado com precaução quando associado aos corticosteroides. Quando os corticosteroides forem indicados para diabéticos, poderão ser necessários reajustes nas doses dos hipoglicemiantes. Pode ser... Bom, então talidomida. Por ser um substrato com fraca ligação às isoenzimas do citocromo P450 e, como tal, são improváveis interações clinicamente significativas com medicamentos metabolizados pela P450. Medicamentos que causam sonolência. A talidomida tem propriedades sedativas, podendo potencializar a sedação induzida pelos medicamentos dos seguintes grupos: ansiolíticos, hipnóticos, antipsicóticos, antihistamínicos H1, derivados dos opiáceos, barbitúricos, antidepressivos tricíclicos e álcool. Medicamentos que causam bradicardia devido ao potencial da talidomida para induzir bradicardia. Deverá ter-se particular atenção com medicamentos que tenham o mesmo efeito farmacodinâmico, como substâncias ativas que induzem torsade-de-Pointes. Beta-bloqueadores ou agentes anticolinesterásicos. Medicamentos que causam neuropatia periférica. Os medicamentos conhecidos por estarem associados à neuropatia periférica devem ser usados com precaução nos pacientes que tomam talidomida. Dexametasona e quimioterápicos. A associação entre a talidomida e a dexametasona ou a talidomida e quimioterápicos pode levar a um risco aumentado de eventos tromboembólicos. Pacientes com hanseníase e que utilizam esses dois medicamentos devem ser estratificados para o risco de trombose. Varfarina, uma administração dose múltipla de 200 mg dia de talidomida durante 4 dias não teve qualquer efeito sobre o valor do INR em voluntários saudáveis. Contudo, devido ao risco aumentado de trombose
em pacientes com câncer e ao metabolismo potencialmente acelerado da varfarina com corticosteroides, é aconselhado uma monitorização apertada dos valores de INR durante o tratamento em combinação com talidomida prednisona, bem como durante as primeiras semanas após a conclusão desses tratamentos. Contraceptivos hormonais. Em um estudo, a administração talidomida em pacientes saudáveis não afetou a farmacocinética de contraceptivos orais. Contudo, norethisterona e etilneestradiol, contendo esses dois. Então, não houve afetação. A administração concomitante de talidomida com alimentos pode aumentar o tempo necessário para atingir o pico de concentração plasmática. Nenhuma informação sobre possíveis interações medicamento-exame laboratorial está disponível. E a pentoxifilina. Então, o efeito da insulina ou dos hipoglicemiantes orais pode ser potencializado com o uso concomitante de pentoxifilina. Então, risco aumentado de hipoglicemia. Portanto, pacientes com diabetes mellitus em uso de hipoglicemiantes devem ser cuidadosamente monitorizados. Foram reportados casos pós-comercialização de aumento da atividade anticoagulante em pacientes tratados concomitantemente com pentoxifilina e antagonistas da vitamina K. Recomenda-se monitorização da atividade anticoagulante nesses pacientes quando a pentoxifilina for introduzida ou da dosagem for alterada. Deve-se considerar que o efeito antipertensivo de outros medicamentos com potencial de diminuir a pressão arterial pode ser potencializado com o uso de pentoxifilina. Em alguns pacientes, a administração concomitante de pentoxifilina e teofilina pode aumentar os níveis plasmáticos de teofilina, potencialmente levando ao aumento ou intensificação dos eventos adversos associados à teofilina. Bom, então essa parte mais complexa e que sempre vai exigir que o médico faça uma revisão, faça uma reorientação antes da prescrição, é uma parte meio decoreba, né? Mas importante quando a gente vai fazer a prescrição exatamente por isso. Os tempos, a duração do tratamento. Então, muitas vezes estamos acostumados a prescrever essas medicações e não encontramos os efeitos colaterais, porque utilizamos por um curto período de tempo, a maior parte das vezes. Aqui não, aqui nós vamos utilizar por um longo período, por um período de 1 ano, por um período de 6 meses, e isso pode trazer, sim, a visualização mais corriqueira, mais comum desses efeitos adversos. Então vamos repassar mais uma vez o tratamento da PQTU, os tempos de tratamento. Então vejamos aqui o esquema farmacológico para tratamento da infecção pelo Mycobacterium leprae, de acordo com a faixa etária, peso corporal e classificação operacional. Então, a classificação operacional, multibacilar, falcibacilar. Então, temos aqui pacientes com peso acima de 50 quilos, a maior parte dos pacientes que vamos ter acesso. Então, é a PQTU do adulto, onde se usa uma dose mensal e se usa uma dose diária. A dose mensal, composto pelas 3 drogas, a rifampicina, 600 mg, a clofazimina, 300 mg,
e a dapsona 100 miligramas. Então, o paciente ele vai ao posto, vai ao local de tomada e ele vai utilizar essa dose supervisionada pelos agentes aplicadores do tratamento. E uma dose diária que é autoadministrada, que para esse peso é diclofazimina 50 miligramas e de dapsona 100 miligramas. Então, o que nós observamos na dose diária é a não utilização claramente, né, da rifampicina e a redução da dose da clofazimina. Pacientes multibacilares vão usar 12 meses, pacientes paucibacilares vão usar 6 meses. Então, os multibacilares, aqueles pacientes que têm mais de 6 lesões, pacientes que têm baciloscopia positiva, os paucibacilares, os pacientes com até 5 lesões ou com baciloscopia negativa. No caso das crianças, também se usa rifampicina, clofazimina e dapsona, e aqui, na realidade, crianças de 30 a 50 quilos e crianças abaixo de 30 quilos. Então, tem as doses, no caso de 30 a 50 quilos, a dose aqui já está afixada, a rifampicina, ela perde 150 miligramas, fica só com 450, a clofazimina vai à metade, 150, e a dapsona também vai à metade. Então, só a rifampicina que teve uma redução de 25%. As outras tiveram uma redução de 50%. E a dose diária, a dapsona é a mesma e a clofazimina tem uma redução de 2/3, diferente do que acontece lá no adulto, que tem uma redução de 5/6. Já aqui nas crianças ou com peso abaixo de 30 quilos, então temos as dosagens de acordo com o peso. Então, as dosagens aqui em miligramas por quilo de peso, tanto para 12 quanto para 6 meses. Bom, então, por hora finalizamos essa leitura comentada. Hoje tivemos uma parte mais dura, visto que aqui o interessante é entender um pouco da possibilidade dos riscos, mas esses riscos eles devem ser medidos sempre quando da prescrição do paciente, porque nós não vamos decorar, apenas vamos entender as principais reações e as interações desses medicamentos. Então, encerramos agora a 18ª, né, 18ª aula do curso de Hanseníase. Aproveito para já convidá-los para a 19ª apresentação e parabenizar os colegas que estão acompanhando o curso. Realmente, o entendimento da hanseníase nos coloca em um patamar de poucos, de poucos profissionais de saúde. E dentro da dermatologia, conhecemos os dermatologistas que entendem de hanseníase como colegas que tendem à autoridade dentro da especialidade. Então, parabéns aos que acompanham o curso e até a aula número 19.